que nós estamos fazendo sobre a mente sã, como ter uma mente sã, baseada na verdade. Cristo Jesus é a verdade, nós sabemos. E eu passei alguns slides mostrando a tenda do tabernáculo. Bota já o slide mesmo, o desenho do tabernáculo. Aí. Então eu mostrei a tenda do tabernáculo. E o tabernáculo no deserto, ele tinha um pátio, um lugar aberto, e uma tenda que tinha dois ambientes diferentes: o santuário e o Santo dos Santos. Pode passar o outro. E o pátio, esse tabernáculo representando a pessoa de Cristo, o homem perfeito, né? Também a trindade de Cristo, os três ambientes do tabernáculo: o pátio correspondendo ao corpo, o santuário correspondendo à alma e o Santo dos Santos correspondendo ao Espírito. Pode passar. Então a gente vê que o homem é uma trindade: espírito, alma e corpo. E pensando a mente do homem, pode passar o outro. Então, pensando a mente do homem, a gente precisa pensar nela de forma tridimensional: o físico, o psicológico e o espiritual. Essas três dimensões do ser humano, elas estão integradas, e a nossa mente é esse ambiente da interseção das três esferas da nossa estrutura. Pode passar. E a nossa alma tem esses 5 elementos. O I é o intelecto, o E é a emoção, o V é a vontade ou volição, o C é a consciência e o LA é o livre-arbítrio. Então, a nossa alma tem essas 5 faculdades, e a mente tem essas 5 faculdades. A mente não é só o pensamento. O I é o mundo do intelecto, dos pensamentos, dos conceitos, das ideias. O E é o mundo das emoções, dos sentimentos: alegria, tristeza, afetividade, sensibilidade, conexão. E o V é a vontade, é o mundo do querer, da garra, da perseverança, da impulsividade. Pode passar. E a nossa mente é como se fosse um cilindro, né? Que tem 2 andares. O nível mais alto ou mais superficial é o nível consciente, e o nível mais profundo é o inconsciente. E nesse cilindro tem emoção, intelecto e vontade, ou seja, sentimento, pensamento e querer, no nível consciente e no nível inconsciente. Pode passar. E nós vimos que o sacerdote, ele entrava no santuário para ministrar todos os dias. Ele acendia as lâmpadas, ele oferecia no altar do incenso o incenso aromático, e uma vez por semana ele trocava os pães e comia aqueles pães ali em volta daquela mesa ali, de pé mesmo, e eram turmas de sacerdotes. Aquilo ali era uma representação até da Santa Ceia. Então a mesa simboliza o emocional, o candelabro simboliza o intelectivo, o pensamento, né? A reflexão, as ideias, e o altar do incenso simboliza a nossa vontade.
E nós trabalhamos na pregação passada sobre, assim, o candelabro, o intelecto. Por que é importante a gente começar pensando, observando, aprendendo a tratar diante de Deus o nosso intelecto? Já que a mente não se reduz apenas ao pensamento. A mente envolve pensamento, sentimento, emoção e vontade, querer. Por que começa no intelecto? Porque o candelabro, ele era a peça que produzia iluminação no ambiente. Então o sacerdote ele ia oficiar, ele ia exercer o trabalho dele com a luz do candelabro. Então é o seu pensamento, é a sua vida intelectiva, suas ideias, seus conceitos, que ilumina o seu interior. E se o seu pensamento, sua visão de mundo é de trevas, é contaminada, é distorcida, você não vai ter uma luz muito saudável. Jesus diz: se o seu olhar, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão essas trevas? Daí a importância de conhecer a palavra, né? Então, por causa disso, a gente começa trabalhando. Você quer ter uma mente sã? Você quer ter uma mente transformada? Comece trabalhando os seus pensamentos. Comece dando tratos, cuidados com aquilo que você pensa. Vamos ler então, abra sua Bíblia aí, eu vou ler aqui na versão Almeida Revista e Atualizada, Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4. Nós vamos ler a partir do verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos fazer uma oração, vamos pedir a Deus para Ele nos guiar nesse caminho aqui. Ó Deus, é bom te pertencer, é bom te conhecer. Tu nos deste uma nova aliança, e o Senhor disse, e nessa nova aliança, ninguém mais diria ao seu irmão: conhecei ao Senhor, porque todos te conheceriam. E nós te agradecemos pelo Espírito Santo e pedimos: ilumina a gente aqui, ó Deus, fala com a gente, ministra a cada um de nós, ensina-nos pela revelação, pela conexão
celestial. Que a tua luz brilhe nos nossos olhos, em nome de Jesus. Amém. Paulo termina esse trechinho aqui no verso 9 dizendo: o que aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes. O que Paulo ensinou, deu para eles, que eles ouviram, eles viram na vida de Paulo. Isso praticar. E o Deus de paz será convosco. Você já pensou o seu mundo interno, o mundo, os sentimentos, os pensamentos, do querer, ele ser um mundo, um ambiente de paz? A paz do Senhor enchendo o seu pensamento, as suas emoções, o seu coração. É isso que o Senhor quer para você. É isso que Ele tem para você. Não pense que isso é uma coisa muito sofisticada, que é só para alguns. Não. Para todo aquele que crê. Isso é uma decorrência, uma consequência da graça, da salvação em Cristo. Então, falando do intelecto, falando do nosso pensamento, a gente precisa falar do candelabro, do castiçal. O castiçal era todo de ouro. E essa é uma característica diferenciada dessa peça. Por quê? Todas as outras peças do santuário eram feitas de madeira revestida de ouro. Então, ali a mesa era madeira revestida de ouro, o altar do incenso era madeira revestida de ouro, a arca do concerto, o baú da arca, era madeira revestida de ouro. Só o candelabro era todo de ouro. A tampa da arca, chamava propiciatório, aquela tampa também era toda de ouro. E a madeira fala da humanidade de Cristo. O ouro fala da divindade de Jesus. Ele era exatamente o verbo que se fez carne, divino e humano. Quando Paulo diz, mas nós temos a mente de Cristo, 1 Coríntios capítulo 2, isso é para nós. Ter as emoções, os pensamentos e a vontade iluminados, regidos, inspirados pelo Senhor, isso é para você. E a paz de Deus guardar a sua mente, seu coração em Cristo, é para nós. Começando então pelo candelabro, ele era todo de ouro. Então, não é que o pensamento de Jesus não fosse humano, mas entendo eu que o fato dessa peça ser toda de metal, é como se Deus apontasse assim: olha, eu fiz o seu intelecto, o mundo do seu pensamento, para que ele fosse uma estação receptora, para que ele funcionasse como antenas que conectam no mundo espiritual. Então, não é para você funcionar no seu pensamento de maneira autônoma, independente, com a sua humanidade. O alvo é esse. Ah, pastor, mas isso é um alvo muito difícil. Mas Paulo dá aqui as dicas de como que a gente vai chegar lá. E creio eu, que na pessoa de Jesus, todo o funcionamento do pensamento de Jesus era assim, inspirado, regido pelo
Espírito de Deus. Na emoção, por exemplo, Jesus tinha a sua emoção humana. Quando ele foi diante da sepultura de Lázaro, ele viu Maria, Marta chorando, ele chorou. Quando ele foi no Getsemane, tamanha agonia que ele já estava sentindo, percebendo, sabendo tudo que ele ia passar na cruz, ele pediu ao Pai: se queres, passa de mim esse cálice. Então, ali falando da vontade dele, uma vontade humana, mas não seja feita a minha vontade, todavia a tua. Então é o altar do incenso. Mas no tocante ao pensamento, Jesus diz: eu de mim mesmo não posso fazer coisa alguma, eu não julgo segundo o que eu penso. O modo de funcionamento dele era 7 antenas, ou seja, tudo conectado com o Pai. Pode passar. Então aqui a gente tem um desenho de um sacerdote dentro do ambiente do santuário, e o sacerdote ele tem o candelabro, a mesa, e ao fundo o altar do incenso. Ele está na frente do altar do incenso, e ali o véu está removido para que você possa ver atrás do véu a arca. Então aqui é uma imagem do ambiente do santuário. E o candelabro, ele ilumina todo o ambiente. Pode passar para nós. Aqui, nesse slide aqui, já mostra o sacerdote acendendo uma das lâmpadas do candelabro. Então, nesse desenho aqui é uma peça alta, porque ela ficava para iluminar todo o ambiente. E aqui você então vê 7 hastes, e essa haste central aqui, a gente chama de cana central, era o candelabro propriamente. Você vê no desenho que tinha uma base, um pé, aquele castiçal, e saíam 6 hastes laterais, apoiadas naquele castiçal, naquela cana central. E nós vimos na ministração passada, baseados em Isaías, capítulo 11, verso 2, que é uma profecia a respeito do Messias, que diz assim: repousará sobre ele, sobre o Messias, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, se você pegar essa sequência aqui de Isaías 11, verso 2, e colocar nessa cana central o Espírito do Senhor, então aqui na cana central, você conectar o Espírito do Senhor e seguir essa sequência de Isaías 11, 2, então, na cana central está o Espírito do Senhor, depois vem o Espírito de sabedoria, é a segunda cana, depois de inteligência, a terceira, depois conselho, a quarta,
depois fortaleza, a quinta, depois conhecimento, a sexta, e depois temor do Senhor, a sétima. Pode passar. Então a gente tem aqui as 7 canas e os 7 espíritos, começando pelo Espírito do Senhor na cana central, depois sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. É muito interessante isso. Eu acho que isso não é coincidência, porque se você for ver na Bíblia, há uma correlação entre temor do Senhor e sabedoria. Toda a Bíblia, principalmente em Provérbios, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Há uma correlação entre conhecimento e inteligência, entre fortaleza e conselho. É que sabedoria é saber fazer as coisas de uma maneira prática, é saber aplicar o conhecimento, é saber dar soluções. Salomão era o exemplo de um homem sábio, e teve aquela história de 2 mulheres, as duas tiveram um filho no mesmo dia, e um filho de uma delas morreu, e ela foi lá, estava no mesmo ambiente, e trocou o filho dela que morreu pelo filho da outra, porque ela não queria ficar com o filho natimorto. No dia seguinte, a mãe acordou, o bebê que estava do lado dela não era o dela. A mãe reconhece, e aí a confusão: você trocou o filho, não sei o que e tal. Aí as 2 mulheres chegaram à presença do rei, e o rei ouviu aquela história, o argumento de uma e de outra, e pensou e disse: chama o soldado aqui, vamos partir o bebê ao meio, metade dá para uma, metade dá para outra. Aí aquela que era a mãe verdadeira disse: não faça isso, deixa ficar com ela. Aí Salomão falou: dá para essa que abriu mão, prefiro que o meu filho esteja vivo, ainda que seja criado por essa mulher, do que partir ele ao meio. Ele identificou quem era a mãe verdadeira. Isso é sabedoria. E a sabedoria está correlacionada ao temor de Deus. Temor é respeito, veneração, sensibilidade. Temor de Deus não é ter medo de Deus, mas é saber quão tremendo Ele é, e honrá-lo, respeitá-lo, de acordo com a sua grandeza. O conhecimento tem a ver com a inteligência. A inteligência tem a ver com a criatividade. Pega o conhecimento e transforma e amplia, cria coisas. E a fortaleza tem a ver com o conselho. Fortaleza seria o quê? Os pensamentos mais profundos, as crenças mais profundas, as certezas mais profundas. E aqueles pressupostos da sua mentalidade, do seu modo de pensar, são as crenças que fazem você enxergar o resto, que fazem você dar um conselho. O fato é que essas 7 canas são como que 7 antenas que o mundo do pensamento tem para que Deus inspire você. E era assim que a mente de Jesus funcionava. Então, a cana central, na verdade, é o candelabro propriamente. E o Espírito de Deus, ele conecta com o seu pensamento
e você conecta o seu pensamento com o Espírito de Deus, e quando você aprende a entrar nessa sintonia, você vira o dial do seu rádio e ajusta certinho naquela estação, e o som fica puro, fica cristalino, não fica com aquele show, né? Normalmente você percebe, você pensa as coisas de Deus, mas às vezes está com ruído, a sintonia não está completa. O processo de caminhada, de crescimento com Deus, é para que a sua cana central da sua mente, seja totalmente inspirada pelo Espírito de Deus, e vai funcionar como uma estação receptora. A gente pensa o tempo todo, né? Você não consegue, não tem um botãozinho que você aperta e desliga o pensamento. Por quê? Como eu falei, a mente tem um lado físico, psicológico e espiritual, e é essa integração dos três níveis. Então a parte física funciona sem que você queira. Você já teve um momento ansioso, você queria parar sua cabeça, que ela parasse de pensar, mas não para. Você quer dormir, não consegue. Né? Então você diz assim, mas como que eu vou fazer isso para controlar meus pensamentos? E muitas vezes nós pensamos coisas doidas. Já passou alguma coisa doida na sua cabeça? Todo dia passa uma coisa que não presta, e às vezes passa umas muito doidas, muito cavernosas, e você às vezes se espanta, fala, meu Deus, como que eu posso pensar um troço desse? Pois é porque a nossa antena não está totalmente na sintonia do Espírito do Senhor. E o inimigo, sabendo que você quer ser fiel a Deus, ele joga lá as setas dele para te perturbar, para te atazanar. E eu falei na ministração passada que o nosso desafio é sair do domínio da alma para o domínio do espírito. Então eu tenho representado o domínio da alma como eu vivo de mim, viver de si, por si e para si. E o domínio do espírito é viver de Deus, por Deus, para Deus. O de mim, por mim, para mim é a minha antena ligada em mim mesmo. De Deus, por Deus, para Deus é a antena da minha mente ligada no Espírito do Senhor. Como é que a gente vai fazer isso? Nos anos 70, Deus deu lá na comunidade S8 uma série de visões, eu vou falar resumidamente, falando desse princípio, de como a nossa mente vai sair do pensamento da conexão de mim, por mim, para mim, para de Deus, por Deus, para Deus, da alma para o espírito. As visões diziam assim, a primeira visão era uma terra muito deserta, que não dava fruto nenhum, e Deus mostrava umas máquinas colocando uns quadrados grandes, assim como metade desse salão aqui, de concreto, em cima daquela areia do deserto, e ia colocando aquelas placas grandes e formava um grande terreno, uma grande área com aquele concreto. Depois vinham caminhões e traziam terra boa, colocavam em cima daquela laje de cimento,
E em cima daquela terra, eles plantavam um pomar. E é muito interessante essa ideia, porque aquele concreto que ficava por baixo retinha a água, né? E aí plantou, e aquele pomar se tornou um pomar lindo, frutífero, bons frutos. E outras visões mostrava, por exemplo, um pomar com plantas bravas, figueira brava, uvas bravas e limão, né, laranja brava, só coisa ruim. E vinham umas máquinas e cortavam aquelas árvores, desbastavam, arrancavam aqueles tocos e acertava o terreno e plantava um novo pomar com figueiras boas, plantas saudáveis. Tudo isso representa o princípio da cruz sendo aplicado à nossa mente, ao nosso pensamento. O concreto, ele fala do poder da obra da cruz, porque na cruz Jesus levou nossos pecados, levou o velho homem, levou a velha natureza, levou as enfermidades, as doenças, a soberba, a loucura, as maldades, as maldições. Toda doença Jesus carregou, todo pecado ele carregou na cruz. Então, essa obra da cruz tem o poder de anular, de neutralizar. E esse cimentado fala disso. Por que o cimentado representa também a cruz? Porque a obra da cruz é um mistério, né? O divino humano, filho de Deus, o verbo que se fez carne, que era humano, madeira, que era divino, ouro, que era mortal, humano, sem pecado, divino. Ele foi cordeiro na cruz por você, por nós. E não sei se você sabe como é que faz o cimento. O cimento, eles pegam uma rocha, uma pedra calcária, quebra aquela pedra e vai quebrando e torna ela um pó, vai moendo aquela pedra, e aquela pedra em pó é levada ao alto forno, 2000 graus de temperatura, e aquele forno, aquele pó ali no forno, ele é totalmente desidratado. Isso é o cimento. O cimento, ele teme a umidade, né? Se você bota um saco de cimento do lado de fora, o sereno vai molhar, aquele cimento vai ficar duro. Por quê? Ele é totalmente ressecado. A pessoa que manipula cimento, se não cuidar, as suas mãos ficam ressecadas. Porque ele não tem hidratação nenhuma. Naquele alto forno, aquela rocha que virou pó, ela ressecou completamente. Isso fala de Jesus, Filho de Deus, rocha eterna, foi moído na cruz e passou no fogo do juízo divino, que queimou todo pecado, enfermidade, miséria, maldade, e consumiu ali toda a nossa dívida. Foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E o cimento é isso, essa rocha que se transformou em pó. Mas agora, com a palavra de Deus, com a água da palavra de Deus, esse pó misturado, ele pode tomar a forma que for necessária.
E Deus aplica isso no seu pensamento, na sua mente. Isso vai neutralizar o modo antigo de pensar, de funcionar. Vai tirar a antena da cana central, da FM do inimigo, das influências da carne, do mal. E Deus vai colocar uma terra nova, a palavra de Deus, os conceitos do Senhor, os preceitos do Senhor, os mandamentos, os testemunhos de Deus, são uma terra nova na sua mente, e o Senhor vai plantar um pomar maravilhoso, com frutas excelentes, bom fruto vai acontecer dentro de você. Louvado seja Deus. Esse novo pomar é para você, essa nova mente, esse novo modo de funcionar no seu pensamento. Deus opera milagres. Quer ver um exemplo? Nessa área aí da parte física da agricultura, o povo de Israel voltou para a terra, né? E chegou lá, era tudo pedra, tudo deserto, tudo horrível. E eles trabalharam, removeram aquelas pedras, trataram aquela terra, desenvolveram tecnologia de agricultura com pouca água, várias tecnologias de irrigação gota a gota. E hoje a terra de Israel, que era um deserto, virou um pomar, virou um jardim regado, cumprindo até profecias que Deus havia dado a Isaías há mais de 2.500 anos atrás. Deus faz na sua vida um caminho no deserto. Ele transforma a terra deserta em um pomar regado. Ele é poderoso para fazer isso. Como que vai aplicar esse princípio da cruz, esse princípio do cimentado, o poder e a eficácia da cruz no seu dia a dia? É o que Paulo ensina em Filipenses 4. Vendo o verso 8, por exemplo: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo está dizendo para você: você pode fazer a sua mente, o seu pensamento se encher do que é verdadeiro, do que é honesto, do que é puro, do que é justo, daquilo que é amável, daquilo que dá louvor a Deus, que é de boa fama, que é positivo, que é benigno em relação ao outro, que traz virtude. Pensa nisso, ocupe sua mente com isso. Paulo diz lá em Colossenses: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. É o nosso exercício. Quando Deus estava tratando esse negócio do cimentado na minha vida, ainda está tratando, mas teve uma época que foi mais barra pesada, de máquinas removendo tocos, troncos, derrubando e aplainando terreno, aplicando cimentado. Uma das primeiras coisas que eu percebi é que eu, ao longo da minha adolescência, vivia no mundo da maionese. Como o mundo da maionese? Eu vivia pensando, imaginando coisas, fantasiando, e nas minhas fantasias
Eu imaginava sempre um filmezinho, uma historinha. E naquela historinha, eu era o artista principal, claro. Só que eu era o artista principal, o diretor, o roteirista, e toda aquela historinha que eu fazia na minha cabeça, dava um monte de problema, um monte de sofrimento, acabava sempre tudo bem. Sempre tinha uma mágica, que Deus veio, que Deus fez, ou que eu fiz, eu aconteci, mas alguém batia na porta. Fábio, o mundo real batia na porta. E eu comecei a perceber como eu vivia no mundo mágico da fantasia. E quando eu comecei a permitir que Deus tratasse isso na minha vida, a primeira coisa que me chamou a atenção foi esse verso 8 de Filipenses 4, em que Paulo diz: tudo o que for verdadeiro. Presta atenção, aqui ele dá 7 filtros, 7. Se você treinar, trabalhar sua mente buscando a Deus, só no primeiro filtro já vai ser uma revolução na sua vida. Quando você estiver pensando alguma coisa, se pergunte: isso que eu estou pensando é verdade? Não é verdade. Então por que eu vou ficar pensando? Você vai ficar pensando numa mentira? Você vai ficar pensando numa imaginação? Numa coisa que você queria que fosse, mas não é, mas não foi, mas você teria dito, mas o fulano pensava isso de você, mas não pensou, deixou de pensar, e a mágica aconteceu e tudo se resolveu? Mas não é verdade. E se não é verdade, você vai ficar se ocupando com isso, por quê? Então, primeiro filtro que você tem que trabalhar na sua cabeça. E depois, no caminho, você vai trabalhar o que é honesto, o que é puro. Porque às vezes a coisa é verdadeira, mas não é honesta. Às vezes, aquilo que você está pensando é verdadeiro e honesto, mas não é puro. E aí, você vai aplicando esses filtros do que é puro, do que é justo, do que é amável. Às vezes não é amável. Aquilo que você pensa da pessoa não é benigno, não é uma coisa de boa fama, não empresta valor positivo, saudável, não tem virtude, e você fica ruminando aquilo. Então, se você permitir, o Senhor vai trabalhar esse tema na sua mente. Ele vai fazer essa transformação. Ele vai aplicar esse cimentado na sua vida. Ele vai trazer a terra nova e vai plantar um pomar novo, e as antenas da sua mente vão conectar no Espírito do Senhor, no espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Filipenses 4, 6 a 7 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, Filipenses 4, 6 e 7 está falando também desse processo.
E aqui ele usa o tema da ansiedade. E o tema da ansiedade é excelente para a gente aprender a tirar a nossa mente do poder do domínio, da regência da nossa alma para o domínio do espírito. Está dizendo assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Pastor, mas isso é muito difícil. É, porque nós vivemos numa sociedade que instiga, que estimula a ansiedade. O que é a ansiedade? É preocupação demais, ligada a medo, a insegurança, desconforto, pensamento assim, de preocupação com o futuro, como que as coisas vão acontecer, pensamentos negativos com familiares, com provisão, como é que vai ficar a sua vida daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e se eu tiver uma enfermidade, e se aquilo acontecer comigo, e se aquilo outro não acontecer, e se meu pai morrer, se minha mãe morrer, e se isso ocorrer, e vem o final dos tempos aí, e se começar a ter os cataclismas, os problemas da natureza, ansiedade tem a ver com tudo isso. Como que eu vou ficar amanhã? Como vai ser o dia de amanhã? Outras vezes a ansiedade está ligada ao que você pensa, que você acha que o outro talvez pense de você. O que eu acho que o outro acha de mim me domina mais do que aquilo que eu acho de mim. O que eu penso que o outro pensa, o que eu imagino que o outro pensa. Veja bem, porque você não sabe o que o outro pensa, você imagina que o outro pensa, e às vezes você fica sofrendo. Se você aplicar esses filtros, que é verdadeiro, honesto, puro, amável, de boa fama, se você fizer a varredura de todos esses filtros, nesse princípio da cruz, de buscar a Deus, de limpar sua mente, você vai ficar livre. Parte dessas ideias, desses pensamentos ligados à ansiedade, eu vou trabalhar lá numa ministração que vai ser o tratamento da consciência, porque a consciência faz parte da nossa mente, né? Intelecto, emoção, vontade, consciência e livre-arbítrio. Então vai ter uma ministração sobre consciência. Mas voltando para a ansiedade é diferente de planejamento. Você organizar sua vida, você planejar as coisas, não é ansiedade. Você se preparar, você se preocupar com as coisas, tem um nível de preocupação que é prestar atenção, olhar, dar o devido valor às questões que estão à sua volta, não é ansiedade. Só que você é ansioso e você atribui um valor, às vezes, exagerado àquelas coisas. Você se preocupa mais do que devia. Você já reparou que muitas das suas preocupações, a imensa maioria, que você sofreu, não aconteceu? Um monte de coisa que passa na sua cabeça, você ficou sofrendo porque no dia seguinte, porque vai acontecer isso, porque o avião vai cair, porque não sei o que, porque não sei o que lá. Que você, e aquilo não acontece. Porque fulano, porque Beltrano,
Então, imensa maioria dessas coisas e dessas preocupações não são verdadeiras, não são honestas, não são justas, não são puras, não são amáveis, não são de boa fama, não traz nenhuma virtude. Então, a preocupação legítima, ela é muito menor, a preocupação legítima real, ela é muito menor do que aquela que atormenta você. Jesus prestava atenção nas coisas. Então, fugir da ansiedade não significa ligar o botão do dane-se, o botãozinho do tô nem aí. Pô, liguei o botão tô nem aí e fui. Vai levar a vida com esse botão ligado, tô nem aí, e um monte de problema vai acontecer, porque tem coisas que são da sua conta, tem coisas que você tem que estar aí sim, você tem que prestar atenção e enfrentar. E aqui a gente não está dizendo, para você deixar de ser ansioso, então seja desligado, seja indiferente, seja alienado, fuja da realidade. Não. Esteja na realidade, enfrente as coisas, procure fazer o que é da sua competência, se ligue no que está acontecendo à sua volta. Mas, lembrando a oração da serenidade, Senhor, dá-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, dá-me coragem para mudar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir umas das outras. Então, coragem para mudar aquelas que eu posso tem a ver com você. Então você está ligado, você enfrenta, você faz as coisas, você trabalha, você corre atrás, você planeja, você organiza. Agora, serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar tem a ver com Deus. As coisas que você não pode mudar, só Deus pode mudar. E aí é serenidade. E aí você aprende a não viver na regra, no domínio da ansiedade. Então nós vamos encerrar hoje esse assunto, e na semana que vem nós vamos continuar falando a partir desse tema da ansiedade, como tratar a nossa ansiedade, 8 passos para tratar a ansiedade. E nesses 8 passos, tudo isso que a gente vai falar para tratar da ansiedade serve para tratar o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é puro, para tratar os seus pensamentos. A ansiedade é um grande exemplo, né? Que envolve também emoção, também vontade, também questões ligadas a julgamentos, que a gente vai trabalhar lá no assunto da consciência. Então nós vamos parar hoje por aqui. Se Deus quiser, na semana que vem, vamos continuar em cima desse tema da ansiedade, nos 8 passos para tratar a ansiedade.